O restaurante fervilhava de gente, o ar impregnado com o aroma de iguarias a crepitar e pão acabado de sair do forno. O tilintar suave dos talheres na porcelana misturava-se com conversas abafadas, mas todos os olhares se voltavam para a mesa central, onde o chefe da máfia estava sentado. Todas as semanas ele jantava ali, um ritual de poder e estatuto. A sua presença era suficiente para silenciar qualquer murmúrio. Esta noite, no entanto, havia antecipação no ar. Um prato especial tinha sido preparado, um que era sussurrado entre a equipa como extraordinário. Os cozinheiros pairavam nervosamente, conscientes do peso do momento. Isto não era apenas um jantar, era um teste de habilidade, precisão e tempo. Quando o prato foi servido, o chefe da máfia inclinou-se para a frente, os olhos a estreitarem-se. A primeira garfada tocou os seus lábios, e por um momento a sala congelou. O seu garfo pairou no ar, a sua expressão ilegível, mas intensa. O barulho da cozinha desvaneceu-se enquanto todos os olhares se viravam para ele. Então, finalmente, ele falou, a sua voz baixa, mas cortante. Quem fez este prato? Os cozinheiros ficaram tensos. Gotas de suor formaram-se nas testas. O rosto do dono do restaurante empalideceu, assumindo que o prato tinha sido estragado. Ninguém se atreveu a responder. Segundos passaram como horas. Então, com a voz trêmula, uma jovem empregada doméstica deu um passo em frente. Tinha 23 anos, era pequena, as suas mãos ligeiramente a tremer, o seu uniforme modesto mas arrumado. Eu fiz, disse ela. Arrepios e murmúrios percorreram a equipa. A cozinha ficou em silêncio, o peso das suas palavras pairava no ar. Os olhos do chefe da máfia levantaram-se do prato, fixando-se na empregada. Tu? A sua voz carregava descrença e um subtil toque de curiosidade. A empregada engoliu em seco, firmou-se e explicou que o chefe de cozinha não tinha podido vir hoje. Eu fiz usando a receita da minha mãe. Ela ensinou-me isto antes de falecer. A expressão do chefe da máfia suavizou-se ligeiramente, depois endureceu. Recostou-se na cadeira, estudando-a com uma intensidade que fez a sala prender a respiração. Esta receita, apenas uma pessoa no mundo a conhecia, disse ele lentamente. A sua mente disparou enquanto memórias o inundavam. O sabor familiar, as recordações de infância, o aroma inconfundível que ele não experimentava há anos. Este era o prato que a sua falecida mãe tinha preparado uma vez, um sabor perdido no tempo, agora ressuscitado por esta empregada. Ele inclinou-se para a frente, os olhos aguçados e calculistas. Onde aprendeste isto? Perguntou ele. A minha mãe, respondeu a empregada suavemente. Ela trabalhou para uma família rica como cozinheira. Antes de falecer, ela ensinou-me esta receita. Ela disse que deveria servir àqueles que precisam de conforto. Dante, o chefe da máfia, permaneceu em silêncio por um momento, processando a revelação. O seu olhar suavizou-se ao perceber as implicações. A mãe da empregada tinha uma vez salvado a vida da sua própria mãe, embora o ato tivesse sido esquecido ou reivindicado por outros. Os fios da história e da gratidão entrelaçavam-se silenciosamente entre as gerações, conectando a empregada à família romana de uma forma que transcendia o tempo. Ele fez um sinal subtil aos seus assistentes, ordenando uma investigação discreta sobre o passado da empregada. Em poucas horas, ficou claro. A mãe da empregada tinha de facto sido uma salvadora de vidas, protegendo a sua mãe durante uma doença delicada anos antes. No entanto, ninguém tinha nunca reconhecido a sua contribuição. O respeito do chefe da máfia pela empregada cresceu instantaneamente, embora temperado com uma mistura de autoridade e curiosidade. A empregada, alheia ao peso das suas ações, continuou as suas tarefas, cuidando das próximas encomendas e garantindo que a cozinha funcionasse sem problemas. No entanto, o chefe da máfia observava, notando cada movimento cuidadoso, cada gesto de atenção, cada indicação de inteligência e diligência. Ele via nela não apenas habilidade, mas integridade, coragem e bondade, qualidades que poucos possuíam no seu mundo. Os dias passaram e a presença da empregada tornou-se indispensável. Ele não permitiu que ela deixasse o restaurante para outras tarefas, insistindo que ela permanecesse como sua cozinheira pessoal. A relação, inicialmente transacional, começou a evoluir lentamente.
Ele observava-a atentamente, curioso sobre as suas perspicácias, os seus pequenos gestos e a sua dedicação inabalável. Ela notou a sua atenção, mas não compreendeu totalmente a sua profundidade. Cada prato que ela preparava carregava mais do que sabor, carregava história, legado e conexão. Cada refeição lembrava ao chefe da máfia os laços que tinham sido esquecidos durante décadas, a gratidão devida, a linhagem preservada e agora o respeito conquistado novamente. As suas conversas eram breves, cautelosas, mas significativas. Ele começou a testar o seu entendimento, a sua intuição e a sua capacidade de replicar sabores delicados sob pressão. Ela respondeu com compostura, a sua inteligência e criatividade brilhavam. A tensão inicial entre medo e respeito transformou-se lentamente numa confiança sutil. O sol da manhã refletia-se nas janelas polidas do luxuoso restaurante, cintilando contra o aço e o vidro, enquanto Aisha se movia silenciosamente pela cozinha. O aroma de ervas frescas e molhos a ferver enchia o ar, mas a sua mente estava noutro lugar. O incidente de ontem, o olhar espantado do chefe da máfia, o silêncio admirado dos cozinheiros, o reconhecimento nos olhos de Dante, ainda pairavam vividamente na sua mente. Ela parou no rack de especiarias, inalando os aromas familiares que a sua mãe lhe tinha ensinado a combinar com precisão. Cada aroma trazia uma memória, uma técnica, um ritmo de preparação que lhe tinha sido cuidadosamente transmitido. No entanto, agora, cada movimento parecia carregado, como se cada ação pudesse mudar o equilíbrio na percepção do chefe da máfia sobre ela. Dante Romano, entretanto, regressou ao seu escritório privado, uma sala de madeira escura, couro e o aroma subtil de colônia que marcava sua presença. Os seus olhos eram aguçados, a percorrer a cidade através das janelas amplas, mas ele não via as ruas. A sua mente revisitava a cena da noite anterior, o sabor que o transportou para sua infância, o reconhecimento súbito da receita e a impossível realização de que uma jovem e pobre empregada doméstica a tinha recriado impecavelmente. Ele bateu com o dedo na borda da sua secretária, um ritmo subtil que correspondia ao acelerar do seu pulso. Perguntas giravam. Como é que ela conhecia a receita? Teria sido acaso ou destino? E por que é que mais ninguém tinha reconhecido a ligação ao legado culinário da sua falecida mãe? Os seus instintos de chefe da máfia exigiam respostas, mas a sua curiosidade pessoal e humana instava a paciência. De volta ao restaurante, a atenção da empregada mudou subtilmente para a enfermeira que administrava a sala de jantar. Embora exteriormente profissional e composta, os movimentos da enfermeira traíam a repetição, um padrão subtil de controlo que tinha passado despercebido a todos os outros. Os olhos de Aisha estreitaram-se ligeiramente, notando o ritmo dos seus passos, a colocação das travessas e a monitorização cuidadosa dos ingredientes. Algo estava errado, embora ela ainda não conseguisse identificar a exata desvio. A mente analítica da empregada trabalhava rapidamente. Se a mãe do chefe da máfia alguma vez tivesse provado um prato semelhante a esta receita, era possível que outros tivessem preservado fragmentos dos seus métodos culinários ao longo dos anos. O seu próprio treino e a revelação indicavam que a receita tinha de facto sido mantida em segredo. No entanto, ela tinha remontado inadvertidamente de forma perfeita. Ela compreendeu instintivamente que este conhecimento não poderia permanecer uma coincidência. Os seus dedos roçaram a bancada polida enquanto ela ajustava a colocação dos pratos, uma mudança subtil que mascarava a sua rápida análise da cozinha. Todos os cozinheiros na sala estavam inconscientes de que ela estava a avaliar não apenas os pratos, mas a cadeia de eventos que tinha levado ao espanto do chefe. A empregada compreendeu a gravidade. Se o chefe da máfia descobrisse uma ligação oculta, isso poderia alterar as percepções do seu papel completamente. As horas passaram. A investigação privada de Dante Romano começou. O seu assistente recolheu discretamente informações sobre o passado da empregada, a sua história familiar e a educação culinária que ela tinha recebido da sua mãe. Foi então revelado que a mãe da empregada tinha sido outrora cozinheira numa casa rica, encarregada de preparar refeições para famílias influentes.
Antes da sua morte, ela tinha transmitido cuidadosamente esta receita à sua filha, sem imaginar que seria servida a alguém tão poderoso como Dante Romano. O chefe da máfia recostou-se na sua cadeira, os olhos a estreitarem-se à medida que as implicações se afundavam. A receita não era meramente uma criação culinária, era uma ponte através do tempo, uma ligação à sua infância e um condutor de memória que tinha sido perdido durante anos. A realização encheu-o de uma mistura de reverência, curiosidade e uma subtil admiração crescente pela jovem empregada que a tinha reavivado. Entretanto, a empregada regressou ao lado da mãe, garantindo que cada elemento da preparação da refeição era preciso. Ela manteve a compostura, ciente de que Dante observava as suas ações discretamente, notando a sua atenção ao detalhe, a sua humildade e a sua dedicação inabalável. Cada movimento era intencional, mas discreto, um reflexo do seu caráter e da disciplina incutida pelos ensinamentos da sua mãe. O chefe da máfia, no entanto, não se contentou com mera observação. Ele começou a orquestrar um inquérito discreto, enviando ajudantes de confiança para verificar o relato da empregada e confirmar a autenticidade da sua história. Evidências do serviço anterior da sua mãe na Casa Rica foram compiladas, corroboradas por documentos e cartas antigas que tinham sido preservadas em coleções privadas. Os fios da história alinharam-se, revelando que a empregada tinha recriado uma receita que tinha sido um segredo bem guardado durante décadas. Enquanto Dante estudava as evidências, sentiu uma emoção invulgar a agitar-se, uma mistura de respeito, fascínio e uma curiosidade que não tinha antecipado. Esta jovem, pobre mas capaz, humilde mas engenhosa, tinha conseguido o que outros não conseguiam. Ela tinha transposto gerações através de um único prato. Aisha, notando seu olhar focado, fez uma pausa breve e olhou para cima. Os seus olhos encontraram-se. Embora o chefe da máfia mantivesse o seu habitual comportamento composto, ela sentiu o subtil reconhecimento, o reconhecimento não dito da sua habilidade e coragem. Por um momento, o silêncio envolveu a cozinha, como se o próprio mundo tivesse respirado para observar esta rara interseção de destino e talento. A empregada continuou o seu trabalho, empratando pratos com cuidado, inconsciente de que cada movimento estava a ser analisado. Ela cantarolava suavemente, uma melodia que a sua mãe lhe tinha ensinado, misturando-se subtilmente com os sons do restaurante movimentado. Cada ação reforçava a autenticidade do prato, a ligação à receita original e a atenção cuidadosa ao detalhe que tinha capturado a atenção de Dante. À medida que a noite se aproximava, Dante pediu um momento privado com a empregada. Ele observou-a discretamente, notando a eficiência dos seus movimentos, a integridade da sua postura e a calma inabalável apesar do ambiente de alto risco. Tornou-se cada vez mais claro que esta jovem possuía qualidades raras, mesmo entre aqueles que tinham crescido em privilégio e poder. Finalmente, ele aproximou-se dela diretamente. "Fizeste isto tudo sozinha?" perguntou ele suavemente, a ponta de autoridade suavizada pela curiosidade. A empregada assentiu, engolindo em seco. "Segui as instruções da minha mãe. Ela ensinou-me tudo cuidadosamente antes de falecer. Não esperava que chegasse alguém importante." Dante estudou em silêncio, as engrenagens da sua mente a girar rapidamente. Ele percebeu que este ato, tão simples em intenção, tinha ramificações muito além de uma única refeição. A confiança, a habilidade e a coragem que ela demonstrava não podiam ser ignoradas. Ele tomou uma decisão. Esta empregada não sairia do restaurante, não porque ele o exigisse, mas porque a sua presença já se tinha provado inestimável. A noite concluiu com um subtil reconhecimento. O respeito de Dante tinha sido conquistado, mas havia mais para explorar. As origens da receita, a história pessoal da empregada e o laço que começava a formar-se em silêncio. As luzes do restaurante diminuíram, mas o potencial desta ligação iluminou caminhos ainda a serem percorridos. No rescaldo silencioso, a empregada limpou os últimos pratos, os seus pensamentos inconscientes do impacto que tinha feito. Dante observava à distância, um raro sorriso suave a formar-se. Ela não tinha apenas preparado um prato, ela tinha recriado uma ponte entre o passado e o presente,
acendido a curiosidade e conquistado a admiração num mundo onde o poder muitas vezes ofuscava o talento genuíno e a honestidade. E enquanto a cidade lá fora continuava o seu pulso rítmico, uma verdade tornou-se clara. A história estava apenas a começar. O respeito evoluiria para a confiança para fascínio e o fascínio para um laço que nenhum dos dois tinha antecipado. Na manhã seguinte, o restaurante estava cheio de atividade, mas a atmosfera parecia diferente. Aisha movia-se graciosamente entre as mesas, o seu uniforme impecável, as mãos firmes e a sua mente focada em cada detalhe. Os clientes estavam inconscientes da subtil tensão no ar, da presença de um homem poderoso a observar silenciosamente, avaliando cada movimento. O chefe da máfia tinha decidido não a deixar sair. Ela permaneceria a cozinheira pessoal, não como serva, mas como alguém indispensável. Ele observava de um canto sossegado, notando a precisão dos seus movimentos, a eficiência calma com que lidava com as encomendas, e a confiança tranquila que irradiava dela. Não era apenas a habilidade que o fascinava, era a integridade por trás de cada gesto. Aisha, entretanto, trabalhava inconsciente da profundidade da observação. Ela tinha feito o que era certo, e por agora isso era suficiente. No entanto, ela sentiu uma subtil curiosidade. A maneira como ele demorava a observar sem interrupção tinha um efeito inquietante, mas cativante sobre ela. As horas passaram. A azáfama do almoço desvaneceu-se num afternoon mais tranquilo. O chefe da máfia aproximou-se da sua mesa, o seu olhar aguçado, calculista, mas suavizado pela curiosidade. "Fizeste bem", disse ele suavemente. A sua voz carregava um peso que tornava as palavras deliberadas, significativas. Aisha olhou para cima, surpreendida. "Obrigada, senhor." "Não", respondeu ele, "não pela refeição, mas pela precisão, pelo cuidado, pela consciência. Provastes mais do que habilidade, mostraste dedicação." As suas bochechas coraram, uma mistura de orgulho e embaraço. Ela não procurara atenção, apenas fizeram o necessário para sobreviver e honrar os ensinamentos da sua mãe. No entanto, este reconhecimento, tão subtil quanto era, fez o seu coração bater um pouco mais depressa. Os dias transformaram-se em semanas. O ritmo entre eles começou a estabelecer-se. Ela preparava os pratos meticulosamente, sabendo que ele provaria cada um, e ele, por sua vez, observava silenciosamente, notando cada melhoria, cada subtil mudança na técnica, cada toque criativo que refletia sua inteligência e atenção ao detalhe. Ocasionalmente ele perguntava, por que esta escolha? Ou o que inspirou esta combinação? As suas respostas eram medidas, precisas, mas humildes, revelando a profundidade do seu conhecimento e a influência da instrução da sua mãe. A subtil tensão cresceu. A confiança estava a formar-se, não explicitamente, não verbalmente, mas em silêncios partilhados, em pequenos acenos, em compreensão mútua. O chefe da máfia tinha se habituado ao poder, à intimidação e à obediência. No entanto, com ela, nada disso se aplicava. Ela era imune ao medo, não afetada pela sua reputação, e trabalhava com o respeito pelo ofício que comandava sua admiração sem coerção. Uma noite, depois de fechar, ele aproximou-se dela silenciosamente. "Estás aqui todos os dias desde..." Ele deixou as palavras a flutuar, permitindo que o silêncio fizesse o seu trabalho. As mãos de Aisha pararam a meio do movimento, a limpar um prato, e ela encontrou o seu olhar. "Desde o dia em que me pediste para ficar?" perguntou ela suavemente. Ele inclinou a cabeça. "Sim, és meticulosa, leal. Ganhaste esta confiança." Os seus olhos tremeluziram com uma mistura de orgulho e nervosismo. "Eu só fiz o que podia para honrar o trabalho, senhor. Nunca esperaste ser notada", completou ele, o seu tom baixo mas caloroso. "Mas isso importa." O ar entre eles estava carregado de uma compreensão tácita. Nenhum dos dois falou mais, mas ambos sentiram a subtil mudança. Confiança, admiração e algo mais profundo a começar a enraizar-se. Os dias seguintes introduziram subtis testes. Os clientes pediam pratos raros, os ingredientes eram escassos e os desafios surgiam naturalmente. Cada vez que Aisha executava impecavelmente, o chefe da máfia observava atentamente, notando não apenas a habilidade, mas a compostura sob pressão. Ocasionalmente, ele inclinava-se ligeiramente para a frente,
provando com cuidado, acenando quase imperceptivelmente quando impressionado. Ela notou, sem compreender totalmente, que a sua presença alterava o seu comportamento. A sua expressão severa suavizava-se quando ele a observava trabalhar. Um sorriso tranquilo aparecia depois de ele provar um prato, e ele começou a antecipar as suas escolhas, apreciando a subtil criatividade que ela trazia a cada prato. Numa tarde, um crítico de restaurantes rival visitou inesperadamente. A tensão aumentou instantaneamente. Aisha moveu-se rapidamente, preparando cada prato com precisão. O chefe da máfia permaneceu no canto, a observar. Quando o crítico provou o prato, seus olhos arregalaram-se e ele assentiu apreciativamente. O subtil sorriso do chefe da máfia traía satisfação não apenas pela aclamação, mas pela sua capacidade, compostura e coragem sob escrutínio. Mais tarde, enquanto o restaurante se acalmava, ele aproximou-se dela. "Provaste ser notável hoje", disse ele suavemente. "Não apenas habilidade, mas julgamento e postura. Essa combinação é rara." Aisha fez uma ligeira vénia, incerta de como responder. "Obrigada, senhor. Eu só sigo o que a minha mãe me ensinou." Ele olhou para ela significativamente. "E é precisamente essa base que te torna extraordinária." Semanas passaram, e o ritmo continuou. Começaram a trocar breves conversas, cada uma cautelosa, medida. Ela aprendeu mais sobre as suas preferências, hábitos e expectativas. Ele aprendeu sobre o seu passado, a influência da sua mãe e a profundidade da sua dedicação. A confiança aprofundou-se subtilmente, gradualmente, e a tensão do poder começou a misturar-se com admiração e respeito. Momentos emocionais surgiram em silêncios partilhados, olhares fugazes e pequenos gestos. Um subtil aceno, uma palavra gentil, um sorriso partilhado. O chefe da máfia, habituado a comandar a tensão, encontrou-se agora atraído por alguém imune à intimidação, alguém cuja coragem e competência exigiam respeito em vez de medo. A empregada, por sua vez, começou a notar um subtil calor na sua presença, uma mudança de autoridade para a consideração protetora. Ela ainda não o compreendia, mas a consciência despertava curiosidade, cautela e uma crescente sensação de conexão. Mesmo as noites tornaram-se momentos de observação tranquila. Ele provava, anotava e dava feedback discretamente. Ela ajustava, melhorava e inovava, ciente da sua vigilância, mas inspirada pelo subtil encorajamento. As sementes da confiança foram semeadas, e com elas as primeiras faíscas de conexão emocional. Cada ação, pequena mas deliberada, começou a tecer uma tapeçaria de respeito mútuo, admiração silenciosa e afeto não dito. E embora nenhum dos dois falasse disso abertamente, o ritmo dos seus dias, o trabalho partilhado, a observação tranquila, os subtis reconhecimentos, estabeleceram a base para algo que nenhum dos dois tinha antecipado, algo que mudaria suas vidas irrevogavelmente. Na manhã seguinte, o restaurante estava mais calmo do que o habitual, a luz do sol a filtrar-se pelas altas janelas e a refletir-se nas bancadas polidas. A empregada movia-se com precisão praticada, arranjando ingredientes e preparando os pratos do dia. A sua mente, no entanto, vagueava de volta aos eventos da semana anterior, ao espanto no rosto do chefe da máfia, ao reconhecimento da receita e à conexão não dita que tinha começado a formar-se entre eles. O chefe da máfia sentava-se num canto discreto, observando à distância. Cada gesto, cada movimento, cada subtil decisão que ela tomava chamava sua atenção. Ele sempre estivera habituado à obediência e à intimidação, mas aqui estava alguém que comandava respeito simplesmente por ser competente, atencioso e fiel a si mesmo. Era uma qualidade rara e atraía-o de formas que ele nunca tinha experimentado antes. À medida que a manhã progredia, uma subtil tensão entrou no ar. Os assistentes do chefe da máfia entregavam discretamente mensagens do escritório, críticos de restaurantes rivais, pequenas perturbações operacionais e sugestões de concorrência financeira. No entanto, ele ignorou-as, a sua atenção totalmente fixa na jovem que orquestrava a cozinha com calma determinação. A empregada, totalmente focada no seu trabalho, permanecia inconsciente da profundidade da vigilância a que estava sujeita. As suas mãos moviam-se graciosamente enquanto guarnecia pratos e arrumava utensílios,
as suas ações misturando disciplina com uma arte silenciosa que apenas anos de prática e a instrução da sua mãe poderiam incutir. Ocasionalmente, o chefe da máfia inclinava-se ligeiramente para a frente, provando um prato que ela tinha preparado, assentindo subtilmente em aprovação. Cada pequeno movimento carregava peso, mas era tácito, um reconhecimento privado que passava despercebido aos outros na sala. Ao final da tarde, a atmosfera começou a mudar. Ocorreu um pequeno incidente. Um cozinheiro lidou mal com uma encomenda, derramando molho sobre um prato. A empregada reagiu instantaneamente, corrigindo o erro com finesse e compostura. O olhar do chefe da máfia demorou-se mais do que o habitual, um leve amolecimento visível no canto dos seus olhos. Não era admiração pela habilidade técnica apenas, mas pelo caráter e pela calma resolução que ela exibia sob pressão. Ele encontrou-se a contemplar o seu passado, a sua inteligência e a sua coragem silenciosa. Ela tinha sido criada para servir, mas ela ultrapassava a mera obediência, executando cada tarefa com iniciativa e atenção. Nisto, ele viu alguém que poderia ficar ao seu lado, alguém capaz de compreender as complexidades do seu mundo sem se deixar intimidar por ele. Mais tarde, durante uma pausa na atividade do restaurante, o chefe da máfia aproximou-se diretamente da empregada. A sua voz estava calma, mas carregava uma ponta de autoridade temperada pela curiosidade. Tens habilidade, disse ele suavemente, mas é mais do que isso. Tens compreensão, observação, julgamento. Isso é raro. A empregada olhou para cima, ligeiramente corada, incerta de como responder. Faço apenas o que posso, senhor, disse ela suavemente. Sigo o que sei e o que me ensinaram. Ele estudou atentamente. O que sabes é impressionante. O que fazes com isso é notável. Um leve sorriso tocou seus lábios. Um reconhecimento tácito tanto da sua competência como da coragem que já lhe tinha valido a sua confiança. O dia progrediu para a noite e a atmosfera mudou novamente. Um rival restaurateur tinha enviado um enviado para observar o restaurante, testando as suas operações. A empregada executou impecavelmente, gerindo tanto a cozinha como o serviço, enquanto o chefe da máfia observava silenciosamente do seu canto. A subtil interação de habilidade, calma e inteligência impressionou ainda mais. Finalmente, quando o turno terminou, a empregada preparou-se para sair. O chefe da máfia deu um passo em frente. Não vais embora, disse ele suavemente, mas com firmeza. Eu devo ir, respondeu ela, incerta. É o meu turno, os meus deveres. Tu ficarás, interrompeu ele, o seu tom não deixando margem para argumentação. Não como empregada, mas como alguém essencial. A empregada piscou os olhos, percebendo a significância. A sua habilidade e dedicação não só tinham chamado a sua atenção, mas tinham lhe valido uma posição de confiança que poucos podiam reivindicar. Para o chefe da máfia, isto não era apenas sobre comida, era sobre caráter, lealdade e uma rara autenticidade que tinha estado ausente no seu mundo. Nos dias seguintes, a rotina continuou. Começaram a interagir mais diretamente. Pequenas conversas sobre sabores, apresentação e ingredientes. Cada discussão, cada olhar partilhado fortaleceu um laço de confiança. Ele notou as suas subtis correções, a forma como pensava antecipadamente e a graça silenciosa com que lidava com o estresse. Ela começou a notá-lo também, o ocasional olhar de aprovação, a subtil paciência e os raros momentos de calor que espreitavam através do seu exterior composto. Uma noite, depois de o restaurante ter fechado, o chefe da máfia e a empregada permaneceram sozinhos na cozinha. Ele inclinou-se ligeiramente contra uma bancada, estudando-a cuidadosamente. Compreendes mais do que eu esperava, disse ele suavemente. A empregada parou, olhando para cima. Aprendi com os melhores e por necessidade, respondeu ela suavemente. Ele sorriu levemente, uma expressão raramente vista. E ainda assim, superas as expectativas não apenas pela habilidade, mas pela forma como pensas, observas e te importas. Isso é invulgar. A empregada sentiu um subtil calor, percebendo que os seus esforços eram reconhecidos para além da mera competência. Ela nunca tinha considerado que ações simples, preparar uma refeição, ajustar um prato ou manter a precisão, pudessem ter tanto peso no mundo de outra pessoa.
Na semana seguinte, o ritmo entre eles aprofundou-se. As suas trocas tornaram-se naturais, a sua compreensão tácita e uma subtil conexão emocional começou a enraizar-se. O chefe da máfia observava-a não como subordinada, mas como uma pessoa de caráter e inteligência. A empregada notou os seus instintos protetores, a sua atenção ao detalhe e os raros vislumbres de humanidade no seu comportamento. Embora as palavras fossem poucas, cada gesto, olhar e momento partilhado tinha significado. A lenta construção de confiança, admiração e afeto nascente estabeleceu a base para uma conexão mais profunda. Uma que nenhum dos dois compreendia totalmente, mas ambos sentiam silenciosamente. E enquanto as luzes da cidade diminuíam lá fora do restaurante, os súbitos começos de respeito, curiosidade e um laço não dito insinuavam uma história que estava apenas a começar a desenrolar-se. Uma história que entrelaçaria os seus destinos, forjando confiança, admiração e as primeiras faíscas de algo muito mais profundo. O restaurante estava calmo agora, banhado pelo suave brilho das luzes da noite. Lá fora, a cidade zumbia de vida, inconsciente da história que se desenrolava dentro destas paredes. A empregada movia-se calmamente, arrumando os últimos pratos do jantar com cuidado. As suas mãos, firmes e habilidosas, refletiam a dedicação que ela tinha mostrado desde o dia em que preparara pela primeira vez o prato que capturara a atenção do chefe da máfia. O chefe da máfia estava por perto, observando-a silenciosamente. A intensidade nos seus olhos tinha suavizado ao longo da semana. A ponta afiada da autoridade permanecia, mas era temperada por admiração e respeito. Ela provara-se não apenas através da sua habilidade, mas através da sua coragem, inteligência e integridade. Ele passara a depender dela de formas que nunca tinha antecipado. Tudo parece perfeito, disse ele suavemente, quebrando o silêncio. A sua voz carregava agora um calor, subtil mas inconfundível. A empregada parou, encontrando seu olhar. Obrigada, senhor, respondeu ela suavemente, um pequeno sorriso a puxar os seus lábios. Ele aproximou-se, uma rara vulnerabilidade na sua postura. Não apenas pelos pratos, disse ele, pela sua paciência, a sua atenção ao detalhe, o seu cuidado. Ganhou a minha confiança completamente. O seu coração palpitou. Ela não esperava elogios deste tipo, mas ouvir que importava vê-lo tocado fazia o seu pulso acelerar. Passaram-se semanas. O restaurante prosperou sob as suas mãos, a sua criatividade transformando pratos simples em maravilhas culinárias. Os clientes regressavam, inconscientes da parceria silenciosa que se formara entre a cozinha e o poderoso homem que a supervisionava. O chefe da máfia, no entanto, tornou-se mais presente. Gestos subtis, um olhar partilhado, uma conversa silenciosa sobre ingredientes, um aceno de aprovação, eram a sua forma de conectar sem intimidação. Ela notou as mudanças, a forma como ele demorava um pouco mais ao observar o seu trabalho, o suavizar do seu tom, o cuidado nas suas perguntas. A confiança crescera para algo mais, uma delicada tensão entrelaçada com admiração e algo que nenhum dos dois ousava nomear em voz alta. À noite, depois do último cliente ter partido, ele aproximou-se dela com um sorriso suave. Quero que saiba, disse ele gentilmente, que tudo o que fez importou-me, a minha família e ao legado que a minha mãe me confiou. A empregada olhou para baixo brevemente, depois para cima novamente, encontrando seu olhar com firmeza. Eu só fiz o que pensei ser certo, disse ela. Não, disse ele suavemente, pegando na sua mão. Fizeste muito mais do que isso. Mudaste tudo. Meses depois, o culminar do seu laço tornou-se oficial. A empregada estava num quarto bonito, elegantemente arranjado, cheio de amigos, família e entes queridos. Usava um vestido simples, mas deslumbrante, as mãos firmemente dadas nas do chefe da máfia. Ele estava ao seu lado, os olhos a brilhar de emoção, o peso do poder substituído pela ternura que agora reservava para ela. A mãe da máfia, totalmente recuperada, observava-os com orgulho e alegria. O seu olhar demorou-se no par, as suas mãos pousadas sobre as da empregada, e falou suavemente, a sua voz cheia de calor. Não salvaste apenas a minha vida, deste ao meu filho um futuro. Lágrimas brilhavam nos olhos da empregada enquanto ela o olhava. Nunca imaginei isto.
sussurrou ela. Ele sorriu, uma força gentil na sua expressão. Eu também não, mas sempre silenciosamente. Um casamento simples, mas profundamente emocional. As suas famílias e amigos mais próximos celebraram, com risos e música suave a encher a sala. O chefe da máfia e a empregada, outrora ligados por circunstâncias e habilidade, agora unidos por respeito, confiança e amor, começaram o próximo capítulo das suas vidas juntos. Um ano depois, a empregada abriu o seu próprio restaurante de luxo, a sua habilidade e reputação atraindo clientes de toda a cidade. O chefe da máfia estava ao seu lado, não como uma sombra de poder, mas como um parceiro em todos os sentidos. Juntos, geriam o restaurante, partilhavam refeições e nutriam a alegria silenciosa que crescera entre eles. À mesa de jantar, rodeados de calor, risos e o aroma persistente de pratos cuidadosamente preparados, trocaram um olhar que dizia muito. Amor, respeito e parceria tinham substituído o medo, a autoridade e a distância. E à medida que a noite se instalava, a história concluiu com a verdade silenciosa que sempre fora evidente. Por vezes, um simples ato de habilidade, coragem e bondade pode não só mudar uma vida, mas criar um legado e um amor que perduram para sempre.